Boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite. Estamos aí chegando um pouquinho atrasada, mas deu certo. Nós estávamos aqui para estudar, agora estamos juntas, agora lado a lado. Né? E estamos aqui, vamos deixar um tempinho para dar tempo de todo mundo compartilhar nos grupos, né? Os obreiros da Casa de Zadok, se estiverem online, compartilhar lá nos grupos lá. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos uma escola bíblica, não somos uma igreja, né? Nós somos não somos uma instituição, né? Placa de igreja. Nós somos uma escola bíblica, a qual nós sempre estamos reunidos para estudar a palavra, estudar a Bíblia, trazer essa reflexão de que a palavra do Senhor pode ser estudada e compartilhada por todos. Então, eu convido você a conhecer as nossas outras redes, lá no YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós temos à disposição estudos bíblicos, seminários, pregação, estudos de vários temas, inclusive os outros capítulos que nós lemos de Jó, né, os capítulos 4 e 5, né? 4 e 5 já estão lá disponíveis. Nós temos do 1 ao 5, né? Nós temos também já o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes lá. Então você pode estar aí nos acompanhando. Então, terminada essa live, nós também baixamos ela e deixamos na disponibilidade também lá no YouTube. Para quem você que vai começar a assistir, talvez não possa ir até o final, né? E se tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, lá no YouTube lá vai estar a disponibilidade. Isso, amanhã a gente vai subir o 5 e o 6, que a gente fez junto. E hoje tem o número 7. A gente, como o 5 e o 6 ficou bem grande, eu não consegui subir eles hoje. Mas amanhã já vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Lembrando que você escolhe a sua Bíblia da sua preferência, tá? Nós escolhemos aqui, sempre trazemos um caderno de apoio, uma caneta, para você estar anotando aquilo que você achar útil para estudar, aquilo que puder estar agregando aí a vida de vocês. Compartilhe a live, né, com qualquer amigo, familiar, no seu status, independente de religião, independente de tudo. A palavra de Deus, ela deve, né, ser compartilhada aí para que todo mundo venha ter a oportunidade de conhecer a Deus. Antes de qualquer estudo, né, a gente vai orar, pedir a Deus direcionamento, discernimento, né, da palavra do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia mais um dia. Pai, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, que a Tua presença possa se fazer presente neste lugar e que aonde, Senhor, esse vídeo chegar, quais são as pessoas que o Senhor quiser alcançar, Pai, por graça e por misericórdia, que elas também possam ter um sinal da Tua presença, que elas também possam, meu Deus e meu Pai, entender a Tua palavra. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para a Tua presença, para a Tua palavra. Tudo aquilo, Pai, que tenta atrapalhar, tudo aquilo que tenta impedir que a Tua palavra seja ministrada, repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. E que, Pai, quando estivermos fazendo essa live, que o Senhor possa, Pai, por graça e misericórdia, curar, libertar, transformar, Pai, a vida das pessoas e a nossa vida também. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos começar o capítulo 7 de Jó, né? Ele continua o discurso da resposta de Jó ali para Elifaz, né? A gente sabe que ele levanta algumas coisas, algumas indagações, né? Ele vem falando para Jó se arrepender, para Jó buscar Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele coloca, né, Jó como se Jó está sofrendo por causa de algo. E aí no capítulo 6 que nós lemos ontem, Jó começa a responder, né? E isso é a primeira resposta de Jó, e 7 é o restante da resposta que Jó vem trazendo. O capítulo 7 ele tem 21 versículos. Eu vou ler junto com vocês aí, primeiramente do 1 ao 5, para a gente estar compreendendo a vida como um trabalho pesado, né? Marcado pela dor. Jó, ele vem falando o tanto que a vida, ela tem esse peso, ela tem essas dificuldades. Como a vida é uma luta, né, constante aí para mim e para você. E aí ele vai dizer assim, versículo 1. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Né? Ele questiona. Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Versículo 2. Como escravo que suspira pela sombra e como trabalhador que espera pelo seu salário. Versículo 3. Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Versículo 4.
Ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa, estou farto de me virar na cama, até o amanhecer. Versículo 5 ele encerra dizendo assim, o meu corpo está vestido de vermes, de crostas terrosas, e a minha pele racha e de novo forma pus. Esse capítulo, como nós falamos aqui, ele é a continuação das indagações de Jó. E esse capítulo 7 agora, Jó ele começa a indagar o sentido da vida. Ele começa aqui a fazer algumas reflexões importantes, porque inicialmente Jó ele vai falar sobre as questões de por que ele está passando por luta. E agora, aqui no capítulo 7, nós vamos ver a visão que ele tem da vida agora. E como é diferente, né? Porque no capítulo 1, no capítulo 2 e ali nos capítulos mais para frente, nós vamos ver que Jó, antes, né, da vida, com o recurso que ele tinha um tipo de visão sobre a vida. E agora ele vai ter um outro tipo de visão. E parece que o livro de Jó vai estar ao contrário, né? Porque agora vai se falar como é que ele vê a vida agora, mas lá para frente, se não me engano, é o capítulo 29 para frente, ele vai falar como ele via a vida. Então, Jó, ele via a vida assim, de uma maneira, vamos dizer assim, ilusória. Ele via sempre o lado bom, ele via as coisas boas, ele via bondade nas pessoas, ele via bondade nas situações, ele via que os recursos traziam para ele uma vida tranquila. Então, muitas das vezes, esse lado da vida que Jó está vendo, dele de você ter uma vida tranquila por causa dos recursos e tudo, só que agora Jó está vendo o outro lado. Ele está vendo, ele já não encontra mais bondade nas pessoas, né? Tanto é que ele está tendo essa briga com os seus amigos, essa discussão, na verdade, esse debate com os seus amigos, que eram amigos que antes estavam nos banquetes com Jó. Então, talvez o tom, né, da amizade mudou. Então, o Jó está vendo essa reação da diferença, né, dos amigos tão diferentes. E a vida também agora começa a ter um sentido diferente. Por quê? Porque agora Jó está vendo a vida pelo olhar da dor. E você sabe que quando você olha a vida pelo lado da dor, nada vai prestar. Nada presta. Então você vê que ele fala, olha, eu estou cheio de dor, a minha pele está rachada, a minha pele está repugnante. Aí ele começa a olhar, o versículo 4 aqui fala assim, quando me deito eu digo, quando me levantarei e a noite se irá, e estou farto de me revolver de um lado para o outro até o amanhecer do dia. Ou seja, ele já não estava vendo mais sentido nem para levantar, porque os dias eles estavam ficando iguais por causa da dor, por causa da mágoa, por causa dos ressentimentos e a dor física também, né? Tanto a dor emocional, a dor psicológica e a dor física também acabou tornando com que os dias de Jó fossem dias longos, né? Ele fala assim que o dia parece que não terminava mais porque a dor, né? A dor tampou ali o motivo de felicidade daquilo que ele via a vida antes. E na verdade, o que está mudando aqui não é a vida, está mudando é Jó. A dor está trazendo um olhar sobre a vida que Jó talvez ele não tinha quando ele estava no momento ali de abundância. Ele começou a olhar, ele começou a perceber que a bondade das pessoas era por causa do estado em que ele estava, né? Então ele começa a achar que as bondades, que as coisas boas estavam por estado que ele tinha. Então, como agora ele não tem mais essas coisas, ele está vendo a vida de um outro sentido. Ele está vendo que os amigos não eram tão amigos assim, que os irmãos abandonaram ele, que ele não via mais sentido de levantar, porque a dor tirava o motivo da alegria dele levantar. As noites se tornam intermináveis, ou seja, as noites que antes eram noites de banquetes, eram noites de alegria, agora para Jó viraram noites de terror, né? Essa noite que não termina, que não acaba mais. Então essa mudança, né, da consequência que teve dessa provação que Jó está fazendo, né, que Jó está passando, e lembrando que Jó não tem noção de que ele está sendo provado, né? Para ele o mundo acabou, entendeu? E está acabando, e para ele a morte é a solução. E aí ele está vivendo aqui o silêncio de Deus, porque Deus não falou para ele que era uma provação e que tudo vai passar, né? Vai acabar tudo bem. Ninguém contou para ele. Ninguém contou para ele o final da história. E isso aqui é interessante porque até nisso a gente vê a integridade de Jó, no sentido que por mais confuso que Jó esteja, Jó está mostrando aqui que ele não consegue entender os desígnios de Deus, mas ele consegue ver os desígnios de Deus no meio disso, ele consegue ver a mão de Deus. Ele não entende o porquê que ele está passando isso. Ele só sabe que é Deus. Ele só sabe que é Deus. E isso mostra uma fidelidade de você encontrar Deus, mesmo não entendendo, você encontrar Deus. Por quê, irmão? Porque nós vivemos numa época que se a gente vai passando por uma luta, a gente já bota o diabo no meio da história, entendeu? É o diabo, é o Satanás, a gente nunca consegue ver a mão de Deus em nada. Então Jó,
ele conseguiu ver a mão de Deus quando estava no banquete e agora no meio da dor, sem explicação, ele também não entende o porquê, mas ele consegue ver a mão de Deus. E ele consegue ver também até a ausência da mão de Deus, porque ele diz assim que ele estava passando por isso por causa que Deus retirou a mão dele. Então, todo momento, Jó está vendo Deus no meio dessa história. Por mais que ele não compreenda o porquê que ele está passando aquilo ali, mas ele está vendo Deus. E aí eu te pergunto, você tem esse olhar? De olhar para algo, mesmo não entendendo, mas você está assim, bom, no bom ou no ruim, eu sei que é Deus que está fazendo. Porque é Deus que tem o controle da minha vida, é o Deus que é dono da minha vida. Então, assim, esse tipo de glorificação, de você glorificar Deus, é muito precioso. De que a verdadeira fidelidade com Deus está aí, irmãos. Porque é muito fácil você ser fiel com Deus no banquete. Você vê Deus na hora do banquete, na hora que você está com saúde, na hora que está tudo muito bem. Você conseguir enxergar Deus, mesmo você não entendendo por que Deus está fazendo aquilo, mas você fala assim, olha, eu sei que é Deus. Eu sei que o desígnio, Deus em algum momento está aqui. Isso é você ver que a sua vida está no controle de Deus. É você entender que no bem e no mal, Deus está no controle. Só que, mesmo sabendo que Deus está no controle, você está vendo aqui um Jó muito angustiado. E a angústia de Jó está em quê? Porque ele não sabe por que está passando por isso. Né? Ele não sabe o motivo da dor, ele não sabe o motivo da situação que ele está passando, mas ele reconhece que Deus está provando ele em alguma coisa, ou Deus está disciplinando ele em alguma coisa, porque ele consegue enxergar Deus. E porque ele está enxergando Deus, ele está respondendo aos amigos dele, olha, vocês estão me acusando de que eu estou longe de Deus, e eu não estou. Eu posso não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas eu não estou longe de Deus, porque o verdadeiro servo, irmão, ele não se afasta por causa da prova, né? Às vezes você está aí nos ouvindo, estudando a Bíblia conosco, pensando assim, nossa, eu estou passando por essa prova tão grande, Deus deve estar longe de mim. Não é porque ele está em silêncio, não é porque a prova está insuportável, as dores estão insuportáveis, que quer dizer que não é a mão de Deus. Eu e você precisamos treinar os nossos olhos, irmão, para ver Deus em tudo, inclusive naquilo que eu e você não entendemos. E eu acho muito interessante que nesses primeiros versículos aqui do capítulo 7, né, os primeiros versículos do 1 ao 5, ele vai lamentar, ele vai se queixar, tudo muito humano, irmãos. Ele, em nenhum momento, ele está falando de coisas espirituais, ele não está falando nada contra Deus, ele está falando a parte humana. A gente vê a parte humana de Jó falar, olha, não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim. E nessa parte inicial, esses primeiros 2, 3 versículos, ele vai fazer aquilo que nós humanamente fazemos muito, que é o quê? É olhar para o momento, é olhar para a ocasião, para aquilo que ele está passando. Por quê? Porque se nós formos medir todo o início de vida de Jó, vamos colocar ali uma vida até adulta, porque ele teve filhos que cresceram, filhos que casaram, ele teve toda uma vida sem luta, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que ele era rico, então ele tinha servos, servia ele tinha filhos que faziam banquetes, que eram casados. Então, qual era a luta de Jó até essa fase adulta, até os filhos crescerem, que ele tinha? Ele não tinha luta, ele não tinha problema. Até a palavra de Deus vai ensinar, que os amigos vão falar aqui no capítulo anterior, eles vão falar assim, olha, você falava pra gente, você ensinava, era muito fácil, agora chegou a sua vez, né? Você não tinha luta do que falar. Paciência. Agora você está perdendo a paciência porque você está passando por um problema, mas nós passamos por problemas, quando você não tinha problema, as palavras eram muito bonitas. Então, é algo muito interessante, por quê? Porque eu e você, irmão, não temos luta, não temos problema, quando é o problema com o outro. Quando o problema bate na nossa porta, aí vem a parte humana. Aí parece que é o fim do mundo. Aí já vai falar coisas como escravo que suspira pela sombra, como trabalhador que espera pelo seu salário, né? Assim me deram por herança meses de desengano. Então nós não estamos falando de um problema que bateu na porta de Jó, irmãos, e saiu no dia seguinte. Nós estamos falando de problemas que passaram meses acontecendo. Então, servos morreram, as coisas foram roubadas, as ovelhas foram destruídas, veio os amigos, passaram 7 dias em silêncio, começam esses amigos a falar. Então, são meses de problemas e dificuldades que ele está passando, mas a parte humana de Jó está comparando meses de desengano com anos que ele passou muito bem. E aí olha a nossa falha, olha como a nossa visão humana nos engana,
porque ele é capaz de dizer que isso é uma luta sem vitória, que isso é um problema que acabou com ele, que é o fim dele, né? Que a vida inteira ele começa dizendo assim: olha, a vida do ser humano é uma luta sem fim. Então, nós temos essa capacidade de achar que a nossa luta é uma luta sem fim, é um problema sem fim. A gente anula tudo que aconteceu de bom, tudo que Deus deu, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, para definir um problema, como se esse problema fosse maior que Deus. E aí ele vai continuar falando bem assim: olha, me proporcionaram noites de aflição, versículo 3. Versículo 4, ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa, estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Então Jó, ele já está cansado, nós passamos por isso, irmãos, aí eu me coloco também nessa situação, porque nós somos humanos, eu, a Nayara, você, de que noites, né, apenas noites que se passam, a gente já se cansa, a nossa carne fica farta. Então, para Deus isso não é nada, irmãos, mas para nós humanamente, e aí eu acho linda essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus, de olhar para Jó e saber que Jó é um ser humano, de não ver nisso, nessas reclamações, nessas lamentações, não ver um pecado de Jó, saber que a parte humana de Jó, que a parte falha. Por quê? Porque eu e você, irmãos, nós achamos que isso aqui é o fim do mundo. E aí Deus olha pra nós e fala: ó, vou ter paciência, entendeu? Porque, coitado, tá achando que é o fim do... Tá achando que 1 ano, 2 anos, 3 anos é o fim do mundo. Nós achamos, eu acho, irmão, você passar 1 ano de problema, tem coisas que nós estamos passando, de 1 ano pra cá, de 2 anos pra cá, que a gente achou que já é o fim do mundo. Parece 10. Parece 10, parece 20, parece que a gente tá eternamente, entendeu? Eu imagino como é que foi pra Moisés naquele deserto, com aquele povo 40 anos. Andando em círculo. Olha, irmão, tenho certeza que aqueles 40 anos foi 400 anos, não foi 40, não. Não foi 40. Porque quando é luta, parece que multiplica. Agora vai colocar a bênção. Passa assim, ó. Voando, voando. E aí ele continua dizendo assim, versículo, vou ler com vocês, do 6 ao 10. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Versículo 7. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver felicidade. Versículo 8. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Versículo 9. Assim como as nuvens se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Versículo 10. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Então ele vem falando, né, da falta de esperança, da brevidade do ser humano. Então, quanto nós somos curtos, né, diante da eternidade de Deus. E aí ele vem pedindo exatamente para o Senhor lembrar disso, né? Senhor, lembra. Eu acho bonito, né? Que o tempo está passando, então o Senhor socorre logo, entendeu? O Senhor socorre logo, porque olha, está acabando o tempo. Deus não sabe, né? Os nossos dias. E aí, não, eu fico imaginando, isso aí é eu na minha mente, Deus sentado e fala, lá, não sabe nem que dia que vai morrer, entendeu? Tá falando pra eu lembrar, sendo que ele não sabe que dia que eu vou me ensinar. Então, olha, irmão, a misericórdia de Deus. Deus, ele é muito misericordioso, né? Porque ele vai falar isso no versículo pra frente, que ele fala, olha, é só a minha alma falando, é só a minha boca na angústia falando, porque ele precisava, irmão, verbalizar. Às vezes a gente acha assim, não, eu não vou falar nada não, porque isso é uma cura para sua alma, você falar. Você falar, mas que você acha que é besteira, que é bobagem, é melhor. É claro que aqui ele está se defendendo para os seus amigos, mas ao mesmo tempo a alma dele está buscando esse socorro em Deus, falando, Deus, só precisa se lembrar que a vida é como um vento. Né? E aí ele estava assim, eu estou sem esperança, eu não tenho esperança. Irmão, eu vejo assim um Jó tão diferente, né, do primeiro e do segundo capítulo, e na verdade que ele não é diferente, é porque você está vendo os estágios que ele está aceitando a luta. É claro que quando uma luta vem, a gente fica, não, pode vir, entendeu? Que eu vou orar, eu vou fazer, só que aí vem uns meses, vem uns dias, passa 6 semanas, aí você diz, daqui a pouco tá sem esperança, tá falando assim, Senhor, lembra, entendeu? Que, né, daqui a pouco o Senhor... E o melhor que eu acho, assim, que a gente acha até engraçado, porque ele falando assim, ó, Senhor, daqui a pouco quando o Senhor for olhar, tô nem mais aqui, entendeu? Não tô nem mais existindo quando o Senhor resolveu
olhar para mim. Então, assim, isso é um desespero, irmão, de uma alma. Né? Ele falando, quando o senhor resolver, nem aqui eu tô mais, entendeu? Então, assim, isso que é desespero da alma, de que não entende o que está passando, que está incompreendido. Eu acho isso maravilhoso, irmão, porque como Deus ele é misericordioso no sentido de, olha, eu sei que o Jó é assim. O Jó que está se descobrindo, entendeu? Mas eu sei que ele é assim. E ele vê fidelidade nisso, irmão. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, porque às vezes a gente pensa assim que Deus é tão distante, né? E às vezes a religião faz isso, colocar um Deus assim inacessível. Olha, Deus ele não compreende isso. E na verdade, olha a compreensão que Deus está tendo aqui. Você não imagina, né? Que ele está ali ouvindo. Né? Que ele está ali ouvindo e sabendo que você é daquele jeito, mesmo você dando todos esses gritos aqui. Que eu imagino já falando, quando o senhor lembrar de mim, já fui, entendeu? Já morri, entendeu? Quando o senhor for lembrar de mim, eu vou definhar aqui até o senhor lembrar de mim, entendeu? Então, assim, e Deus tá vendo isso, tá vendo, tá entendendo. Ele sabe que é a alma que tá falando, que a alma tá comunicando, porque a alma tá sem esperança. E aí se cumpre o que fala na Bíblia, né? Se vai a esperança, se vai a profecia, fica o amor. O amor de Jó por Deus, irmão, ficou até o final. Você vê que ele perde a esperança, ele perde a paciência, tá? Mas acho que ele não perde a paciência, ele vai perder a paciência com os amigos dele, com ele, entendeu? Ele vai perder mas você vê que o amor, esse Jó não perde. Porque ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor me vê. Por mais que eu faça assim, eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que do jeito onde eu estou, eu sei que o Senhor está me vendo. Então, pode padecer tudo nas nossas vidas, que não padeça o amor por Deus. Porque uma hora a esperança vai embora, uma hora a paciência vai embora, uma hora a compreensão vai embora, a compaixão vai embora, tudo se perde, tudo se finda. Né? No livro de 1 Coríntios fala que chega uma hora que os dons cessam. Cessam no sentido assim que eles se findam. Mas tem algo que ultrapassa tudo isso, que é o amor. Então, assim, o amor que Jó tinha por Deus estava ali presente mesmo no meio da angústia. E o amor de Deus com Jó estava na compreensão de entender que isso era uma fase que Jó estava passando. Que Deus sabia da fidelidade de Jó, mas a fidelidade de Jó não isenta Jó, irmão, de ter esses gritos de alma. E que isso seja ensinável para mim e para você. Não é porque você é fiel a Deus que você tem que fingir que não está doendo, né? Eu sou fiel a Deus, eu não vou chorar, eu não vou demonstrar dor, porque eu não vou demonstrar fraqueza. Ao contrário, demonstre para Deus, entendeu? Deus está doendo, Deus eu estou sangrando, Deus eu estou sem esperança, Deus eu não suporto, Deus eu não aguento, entendeu? Deixa a sua alma falar, porque a fidelidade de Deus não te isenta de você se sentir assim, mas o amor de Deus também não te abandona. E eu acho interessante que a gente consegue lendo, aí a gente vai até o final com a leitura de Jó, e vocês vão perceber nisso a oscilação que ele tem, né, de início, né, a parte humana, ela vai começar muito forte, ela vai começar, olha, eu dou conta, eu consigo, confio em Deus, e aí ele vai passar assim, olha, eu não aguento, né, tô sofrendo, tô em depressão, tô morrendo. E aí depois ele vai começar, não preciso de ninguém, entendeu? Meus amigos não vieram, não apareceram, os que apareceram tá me julgando, vocês não estão aqui para me consolar, vocês não estão me dando esperança nenhuma, é melhor que vocês nem tivessem vindo, entendeu? Se for para ficar falando isso para mim, é melhor nem ter vindo. E aí ele começa a oscilar, mas nunca ofendendo a Deus. Nunca perdendo a esperança em Deus. E aí eu acho muito bonito, porque aí ele vai começar a cair a ficha dele de, olha, eu não mereço, entendeu? Porque eu não estou mais sacrificando, eu não tenho mais filho, eu não tenho mais herança, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais vida, eu não dou conta. A ficha, esse capítulo 7, ele vai me dando a sensação de que a ficha de Jó está caindo. De assim, olha, eu tô definhando, a carne tá acabando, eu tô morrendo, e não vai dar tempo de eu saber o que eu fiz de errado. Porque ele começa muito o discurso, olha, me conta o que eu fiz de errado, entendeu? Porque se eu souber, eu me corrijo se eu fiz alguma coisa. E ele vai terminando o 7 no desespero de, olha, Deus, lembra de mim, porque tá acabando o tempo, eu tô definhando, eu tô morrendo, e eu não descobri ainda o que eu fiz para merecer. Lá, eu ia brindar, filho. Brindar. E aí eu acho isso muito bonito, porque isso demonstra, irmãos, a imaturidade de Jó. A imaturidade no sentido de, uma hora ele tem muita certeza que ele não fez nada, outra hora ele pede para, olha, se vocês viram que eu fiz alguma coisa, entendeu, me fala, porque eu já nem sei mais se eu fiz, se eu não fiz, eu só sei que Deus precisa me socorrer, porque eu tô com medo de morrer e não tá em Deus, não tá em Cristo mais. E aí
ele acha que ele sabe contar os dias dele. Aí essa imaturidade nossa, e é uma parte humana nossa, que a gente acha que a gente sabe contar os dias, entendeu? A gente acha que a gente pode ensinar a Deus. A gente fala, olha Deus, entendeu? Não dou conta mais, não vou fazer mais. Eu faço essa birra direto, viu, irmãos? Não dou conta mais, não vou fazer isso mais, o tempo acabou. Será que Deus não tá vendo, entendeu? Aí ele só olha pra gente e fala, meu filho, não acabou, ainda tem mais um pouquinho, entendeu? Ainda dá pra passar mais um pouquinho. Você ainda tem carne ainda. Ainda tem carne pra morrer. E aí ele continua do versículo, vou ler junto com vocês, do versículo 11 ao 11 e 12, que ele vem muito a frustração. Por isso, não reprimirei a minha boca na angústia do meu espírito. Falarei na amargura da minha alma e me queixarei. Versículo 12. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas sobre guardas? E aí eu vou continuar aqui o 13 até o 15. Quando digo, meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assusta com sonhos, me atemoriza com visões. Por isso, prefiro ser estrangulado antes da morte do que essa tortura. Você imagina, ele pensa assim, eu vou dormir, entendeu? Porque dormir não dói nada, aí ele tem sonhos dormir e visões. É de graça. Porque ele tem sonhos e visões. Então, a mente de Jó está tão atordoada, né, que até nos sonhos ele está sendo perturbado. E aí ele não tem descanso na mente, ele não tem descanso no corpo, ele não tem descanso com os amigos, não deixa ele descansar. E ele fala assim, olha, então como é que refreia a língua? Verdadeiramente, irmão, não tem como ele tem que falar. Porque nem sonho o homem tem paz, entendeu? Nem pra dormir, né? Nem pra dormir, fala assim, não, eu vou dormir, entendeu? Que aí tudo acaba. Aí por isso que ele fala, olha, roda do sono na cama o tempo inteiro. Quando dorme, tem pesadelos e é atormentado. Então, assim, eu imagino, né, os amigos psicólogos que estão aí nos assistindo, que esse estágio que ele está é um estágio até de ansiedade generalizada, né? Eu acho que depressão, ansiedade, depressão tudo. Mesmo, clínica mesmo, porque você ter a mente ao ponto assim de estar tão perturbado no sentido assim de não saber, irmão, o que está acontecendo, de não saber. E aí eu abro aqui um parênteses, talvez não tenha nada a ver do que eu estou falando, de que você pensa que não tem nada a ver, mas eu vejo a importância que hoje, como é importante você ter os dons, porque os dons é a comunicação do Espírito Santo, porque quando a gente fica, irmão, num ambiente que a gente não sabe o que está acontecendo, ou por que as coisas estão acontecendo, a gente entra num desespero, né, total, e aí vem o Espírito Santo na sua misericórdia, usa os dons para nos comunicar, né? Olha, está acontecendo isso, é por causa disso, é assim, é para fazer desse jeito, e aí ele nos direciona, porque uma vida, irmão, como a Bíblia diz, uma casa sem profecia, ela se corrompe porque ela não sabe para qual caminho, para qual destino, para qual lugar vai, porque você imagina, você está numa situação que você não sabe, né, nem o porquê, pra quê, quando, o que acontece, porque ele está buscando respostas. Olha, eu fiz alguma coisa? Então me fala, porque eu quero me consertar. Você vê que em nenhum momento o Jó está falando assim, olha, eu quero os meus bens de volta. Não, ele fala assim, eu quero me consertar. Se eu fiz algo de errado com Deus, eu quero me consertar. Então você vê que o desespero do servo fiel não é porque ele quer se retratar com os bois que ele perdeu, né, com os servos, não. Ele quer se retratar com Deus. Ele vê essa necessidade de só dele pensar, irmão, que ele fez algo de errado com Deus, isso aterroriza a mente dele. Também que ele não se preocupa nem com a mulher, né? Ele não cita o casamento, ele não cita a mulher, ele não cita os filhos. Ele quer saber se ele fez algo. Então assim, qual foi a última vez que você se desesperou por isso? Eu preciso saber se eu estou fazendo algo errado contra Deus. Se eu estou ferindo a santidade de Deus na minha vida. Se Deus está satisfeito com o meu louvor, com a obra que eu estou oferecendo para Ele, com o culto que eu estou fazendo. Será que Deus está recebendo? Qual foi a última vez que você perdeu o sono? Pensando assim, Senhor, eu estou te agradando, sabe? A minha vida está sendo um culto agradável a Ti. A minha vida está sendo eu estou te oferecendo o melhor que eu tenho e o meu melhor está te agradando. Qual foi a última vez que a nossa mente parou? Porque às vezes a gente fica tão preocupado, olha, eu tenho que agradar o homem, eu tenho que fazer isso com fulano, o meu pastor, o meu líder, o meu chefe, né? Eu tenho que agradar o pai, a mãe, o marido, a esposa. E qual foi a última vez que o nosso coração se prendeu a perguntar isso, Deus? E o meu relacionamento com o Senhor? Eu estou te agradando? Eu estou te oferecendo um culto que presta? Né? Porque se você for pegar, e quantos domingos tem no ano? Sabe? Aí se você, vamos dizer que você foi para a igreja todos os domingos, que é o culto principal. Desses domingos, quantos domingos Deus recebeu o seu culto? Quantos cultos que você prestou a Deus, que Deus falou, olha, esse sim é um culto, hein? Ou quantas vezes você só foi?
Só perdeu tempo. Né? Só foi lá, entendeu? Não, eu tava lá, eu tava presente, entendeu? Eu tava presente, o corpo tava presente. Então, assim, eu vejo, mesmo no meio desses transtornos todo, eu vejo um servo fiel, preocupado, assim, o que meu Senhor está achando de mim? O que eu fiz errado contra Deus? O que eu preciso me consertar diante de Deus? Porque você não vê Jó preocupado com outras coisas. Você não vê Jó pedindo, Deus, restitui meus bens. Porque essas campanhas que as pessoas fazem usando isso aqui, irmão, para mim é uma falta de respeito com a história bíblica. Vamos pedir a restituição como Deus restituiu Jó, mas Jó nunca pediu para Deus restituir nada para ele. Deus nunca, ele nunca falou assim, Senhor, entendeu? Me dá meus bois, meus... Não. A Bíblia fala que a preocupação de Jó o tempo inteiro, no capítulo, nós vamos ler todo o livro, encontra uma hora que ele é preocupado com isso. Ele está preocupado se, Senhor, eu pequei, eu fiz algo de errado com o Senhor, então me mostra, porque o meu tempo está acabando, entendeu? Minha carne está desfalecendo, eu quero ter o tempo de me consertar com o Senhor. Então essa preocupação é só um servo fiel. É só uma fidelidade com Deus, de se preocupar no meio dessa situação toda, de se preocupar com Deus que não está falando com você, entendeu? Um Deus que não está se revelando a você. E aí, e mesmo assim, né, diante dessa, porque eu vou falar uma coisa para você, irmão, é muito fácil ser fiel quando você está vendo, né? O pastor Augusto Nicodemos tem essa frase. Ele fala assim, difícil é você manter a fé quando você não está vendo nada, quando você não está ouvindo nada e quando tudo está dando errado. Aí, como é difícil você manter a fé nessas situações? Até porque, né, nesse ponto, né, no capítulo 7, irmãos, Jó já tem a certeza absoluta que ele vai morrer. Então, a única coisa que ele pede, antes de eu morrer, é se lembra de mim. Porque eu não estou tendo paz nem para dormir, nem para acordar, os dias são infindáveis, quando eu durmo eu tenho um pesadelo. Então, que a tua misericórdia, né, ele até pergunta, por acaso eu sou um monstro? O monstro marinho, na época se falava muito do monstro Leviatã, né? Por acaso eu sou um monstro marinho, estou passando por isso tudo, eu fiz algo, né, de errado. Por quê? Porque eu estou sendo torturado constantemente, eu não tenho paz nem para dormir. Eu não consigo dormir. E aí é muito interessante que, né, a pastora Nayara falou, se for para você fazer uma campanha, né, a respeito de Jó, você quer fazer alguma coisa, você não vai fazer por restituição, porque não tem restituição de Deus nisso aqui. O livro inteiro, Jó, ele está clamando por ver o renovo da aliança dele, o socorro da alma dele. Então que você levante, né, aí fica uma dica para os obreiros da casa do Senhor, levante cultos, levante orações, levante círculo de oração propósitos, para renovo da aliança, para socorro da alma, para o encontro com Deus, para descobrir quem verdadeiramente Deus é, né? Sempre que nós vamos em algum culto no lar, a gente participa de alguma coisa, eu sempre trago essa observação, principalmente para obreiros que são da casa do Senhor, que às vezes você acha que seus filhos passaram a vida toda na igreja, você acha que eles nasceram crente, entendeu? Só que ele nasceu dentro da igreja, ele tem Cristo, ele conhece Deus. Isso não é, irmão. Às vezes o seu filho nunca aceitou Jesus de verdade. Você nunca fez o apelo para ele, ou a igreja fez o apelo para ele aceitar Jesus, ele por ele mesmo. Não é porque ele está dentro da igreja que ele sabe quem ele está servindo. Apresente Deus verdadeiramente, para que ele conheça quem é Deus verdadeiramente. Não só de ouvir falar. Às vezes ele serve a igreja, ele não serve a Deus. Às vezes ele serve os pais, ele não serve a Deus. Então fica uma pergunta, às vezes, se os dias forem acabar hoje, se faz essa pergunta. Né? Você que está anotando, se faz essa pergunta. Seus dias hoje você ficou doente igual o Jó, você perdeu tudo. Seus dias vão acabar. O que resta de Deus na sua vida? O que tem de Deus na sua alma, o vínculo com Deus? Se você hoje não estiver mais aqui, o que tem de Deus nos seus filhos, no seu marido, se você é esposa, né? Ou às vezes o marido, o que resta se a sua esposa não estiver mais aqui? O que resta de vínculo seu com Deus? Se o seu cônjuge não estiver, será que você continua servindo a Deus da mesma maneira? Se você perdeu seu marido, se você perdeu sua esposa, se você perdeu seus filhos, ou se seus filhos te perderem, será que eles estão enraizados em Deus? Eles conhecem Deus verdadeiramente, para eles continuarem servindo a Deus, independente se você estiver aqui ou não? Por quê? Porque isso é uma realidade da vida humana. Nós um dia não vamos estar aqui. Então, será que a nossa família ela serve a Deus? Ela está ali porque a gente está ali. Ela faz isso porque a gente está fazendo. E isso é muito sério, porque Jó ele vai se encontrar nesse contexto do dia para a noite, ele vai perder tudo e ele vai ser indagado em relação a isso, né? E agora, Jó continua sendo fiel a Deus, Jó continua servindo a Deus, sem a família, sem os bens, sem a esposa, sem os amigos, sem a mídia, sem o status. Então, se a câmera está desligada, se não tem holofote, se não tem púlpito para você,
se não tem igreja para você, você continua servindo a Deus da mesma maneira. Aqui eu quero também deixar uma observação que me foi feita, né? Eu achei interessante, por quê? Porque quando Deus fala de Jó, ele fala assim para Satanás, olha, você não toque na alma nem na vida dele, porque a alma e a vida dele são minhas. Mas você não vê Deus falar assim, não toque nos filhos do Jó, porque os filhos são meus. Os filhos não eram de Deus. Deus reconhecia Jó, mas não reconhecia os filhos. Mas você vê que Jó sacrificava pelos filhos. Só que o que acontece? Os filhos não buscavam a Deus. Eles deixavam assim, ó, meu pai está sacrificando, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo bem, meu pai tá fazendo oração. E aí você vê que na hora Deus fala assim, Jó é meu. Você não vê Deus falando assim, Jó é meu. Os filhos dele também. Não. O Jó, lá da casa, o Jó é meu. Então no Jó você não toca. Ele dá testemunho de Jó. Ele não dá testemunho dos filhos, ele não dá testemunho da esposa. Ele fala do Jó. Por quê? Porque os filhos, eles estão vendo Jó sacrificar, eles estão vendo o exemplo de Jó, mas eles não estão andando no caminho com Jó. Tipo assim, não estão servindo a Deus. Eles não conhecem a Deus. É o pai que conhece. Então, às vezes, pai, você acha assim, não, meu filho está me vendo, entendeu? É suficiente ele me ver. Ele está me vendo indo para a igreja, ele está me vendo sacrificar, ele está vendo ser correto, está vendo ser certo. Só que isso não é suficiente se seu filho não tiver um encontro com Deus. Se ele não conhecer Deus por ele mesmo. Então, assim, na casa, Jó conhecia Deus. E por mais que ele fosse um bom exemplo, seguisse a Deus e tudo, e ele sacrificasse pelos filhos, para os filhos não blasfemarem contra Deus e tudo, era sinal de que os filhos não conheciam Deus. E Deus não reconhecia os filhos por causa que não existia relacionamento. Existia sacrifício, existia culto, mas não existia relacionamento. Então não pense que porque seu filho está indo para a igreja, que está lá no banco, que ele conhece toda a liturgia, que existe um relacionamento. Não, às vezes está lá, mas não tem um relacionamento. E Deus, irmão, ele reconhece relacionamento. Se você tem um relacionamento com ele. E é interessante que nós trazemos isso, né, para todos os relacionamentos. Seja os filhos, seja a esposa. Às vezes você vê a esposa ou o marido, você fala assim, mas é porque ele não tem o mesmo chamado. Não, às vezes é porque a pessoa não conhece. Ela está dentro da igreja, ela segue uma liturgia, ela conhece a igreja no quesito de regras, de comportamento, de instituição, mas às vezes o homem, ele às vezes até pastor, mas a esposa não conhece a Deus verdadeiramente. Ela conhece o serviço institucional, ela serve, ela aparenta, mas ela não conhece Deus. Isso é seríssimo, por quê? Porque isso nos faz a gente se enganar. Isso fazia os filhos de Jó se enganar. Os filhos se enganavam. Meu pai está fazendo, então é suficiente. E Jó se enganou também. Olha, se eu estou fazendo é suficiente. Para os meus filhos é suficiente, para minha esposa eu não preciso cobrar deles, eu não preciso falar, eu não preciso de nada disso. E isso é muito sério, porque o exemplo, irmãos, ele é muito bom, ele é muito bom. O exemplo, ele serve para que eles queiram, para que os filhos estejam juntos, para que ele consiga começar a caminhar. Mas existe uma individualidade que é só minha e só é sua. Tem uma individualidade que é só dos nossos filhos e é só deles, individual com Deus. Eu nunca vou poder me meter ou obrigar eles a servirem a Deus ou obrigar eles a conhecerem a Deus. Então é muito importante essa observação. E aí ele continua, vou ler junto com vocês aqui do versículo 16 ao 19, que ele vai continuar falando assim, olha, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem, para que tu lhe des tanta importância, para que dê tanta atenção a ele, para que a cada manhã o visites e a cada momento ponhas à prova. Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? E aí eu acho isso magnífico, porque Jó, ele vai falar, olha, quem sou eu, Deus, para você dar tanta importância? Eu sou tão pequeno, eu sou tão inútil, eu sou tão insignificante, o Senhor está dando tanta atenção para mim. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está presente de manhã, de tarde e de noite. E aí eu começo a ver o verdadeiro banquete. Agora sim, irmão, Jó está cultuando. Entendeu? Agora ele está fazendo oração de verdade. Porque essa é a oração que Deus gosta de ouvir. Senhor, não sou nada, não dou conta de nada. Quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Irmão, um homem que está acostumado com banquete, com servo e tudo, ele não tem essa visão. Agora ele fala assim, Senhor, quem sou eu? Ele achava que ele merecia, né? Agora ele vê que ele não merece nada. Quem sou eu para o Senhor dar atenção? Quem sou eu para o Senhor olhar? Né? E aí na minha tradução aqui do versículo mais ou menos chama Deus de preservador de homens.
né? Você preserva o homem, o Senhor é o preservador, dominador dos homens, dono dos homens. Ele, mas quem sou eu para o Senhor olhar? E aí é magnífico porque na conversa do diálogo de Deus e Satanás, quem fala de Jó é Deus. É Deus que puxa o assunto, entendeu? Fala assim, você viu o meu servo Jó? Se você passeou, com certeza você viu o meu servo Jó. Então assim, Jó não está se achando merecedor, ele foi assunto do céu, mas ele não se vê merecedor. Aqui sim, irmão, é o servo mesmo, que não se acha merecedor de ser assunto ao céu. Quando a gente começa, irmão, a achar que a gente merece, nossa, né, o anjo está fazendo, né, que honra do anjo vir me servir, a gente começa a entrar aí num caminho de fidelidade ao Senhor, porque a verdadeira oração, Jesus falou isso, né, falou assim, olha, veio o publicano e o fariseu orarem, né? O fariseu falou assim, olha Senhor, graças a Deus que eu não sou que nem ele, entendeu? Que eu não sou pecador que nem ele, que bom que eu não sou, eu sou diferente, né? Eu sou diferente, né? E aí veio o publicano e falou assim, eu não sou nem digno, sabe, de levantar a cabeça e olhar para ti. Então assim, essa oração é uma oração que Deus ouve. A oração do Senhor, eu tô vindo orar, não sei nem porquê, entendeu? Porque eu sei que eu dou conta, eu faço. Ou então o Senhor vai fazer, aí já bota Deus pra fazer, entendeu? O Senhor faz, né? Eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai vingar. Né? O Senhor é fiel, o Senhor vai fazer. O Senhor se vira, entendeu? O Senhor se vira pra resolver isso aí e tudo. E aí quando você vê o quebrantamento de tudo, você vê um Jó quebrantado, e aí você vê quando ele começa a falar assim, Senhor, quem sou eu? Sabe? Para o Senhor se lembrar de mim. Eu reconheço que quem sou eu? Porque agora você está vendo a fragilidade de Jó. Porque Jó está aprendendo, irmão, a adorar a Deus. Porque ele está achando assim, olha, eu não tenho mais as ovelhas para sacrificar. Então assim, Deus não vai olhar para mim. Quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Sabe? Eu não tenho mais nada para oferecer. E agora Jó não percebe que Deus está mais perto dele do que antes. Porque verdadeiramente agora Jó não tem nada para oferecer. E Deus está interessado mais nisso, irmão. Quando a gente tira os bloqueios e fala assim, Senhor, não tenho, porque verdadeiramente, mano, nós não temos nada para oferecer. Tudo que nós oferecemos já vem do Senhor. Você canta porque Ele te deu voz, porque Ele te deu talento, porque Ele te deu dom, entendeu? Porque Ele te usa por misericórdia. Você tem porque Ele te deu. Nada produzido por nós mesmos. Então, assim, quem somos nós diante da grandeza do nosso Deus? Quando nós colocamos isso dentro de nós, a nossa oração muda. Aí a gente já não quer colocar Deus na parede, porque quem somos nós? A gente já se sente até constrangido de pedir algo por si. Como se chegar a um Deus assim, de tamanha grandeza? E Ele é tão misericordioso que Ele se humilhou em forma de homem para vir até nós. Porque não tinha como nós nos achegarmos a Ele. Mas Ele se humilhou em forma de homem, ou seja, Ele se veio em forma de homem, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Para que Ele fez um caminho. Não existia o caminho. A lei falava assim, olha, você não é digno, porque se você não peca numa coisa, você peca em outra. Aí vem Jesus e abre este caminho. E este caminho está aberto para você que está nos ouvindo aí. Talvez você fale assim, olha, eu não consigo me achegar a Deus, eu não consigo ter um relacionamento com Deus. Eu não conheço a Deus, estou na igreja, estou servindo, estou fazendo tudo certinho. Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Você tem que conhecer o Filho primeiro. Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Você tem que conhecer Jesus primeiro, para você poder chegar ao Pai. Então está aberta essa oportunidade para você. Está aberto este caminho. Jesus, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou para que esse caminho fosse aberto. Porque eu e você não conseguiríamos se achegar a Deus por causa da grandeza e da santidade de Deus. E Deus, ele abre este caminho porque Jó percebeu. Quem sou eu para que tu olhes para mim? E eu acho muito bonito que nessa parte, né, que Jó começa a responder os amigos dele, e ele começa a falar, irmãos, e ele fala, olha, eu tô colocando a minha alma para fora, eu tô falando porque eu não tô suportando mais, então eu estou falando, eu preciso colocar isso para fora, porque eu já não tenho paz em lugar nenhum, nem acordado e nem dormindo. E eu acho isso bonito porque os amigos dele vai rebater ele, e vai julgar ele com dicas, com estratégias, com soluções muito humanas, mas muito físicas, né? Não são coisas que alcançam o coração de Deus, porque a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Você vê logo depois desse capítulo 7 que é uma aula de alma, de oração para alcançar o coração de Deus verdadeiramente, e o amigo dele vai falar, olha, vai dar conselhos para ele buscar Deus. Então,
os conselhos que o amigo dele vai dar, a visão humana, A falta do reconhecimento, né? a falta do reconhecimento da alma, do que realmente importa para Deus, eles vão dar conselhos estratégicos de, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa pedir perdão a Deus, você precisa reconhecer seu pecado, seu erro, você precisa buscar Deus. Se eu tivesse no seu lugar, que nem o capítulo anterior, se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso, eu faria aquilo, mas o que Jó está fazendo quando ele pega essas respostas para falar, irmãos, a matemática de Deus ela é completamente diferente do que a humana. Enquanto a humana está preocupada com coisas, com estratégias, com bens, com restituição de status, de dinheiro, de tudo, a alma de Jó está dando uma aula de encontro com Deus, está buscando a Deus sem ninguém ver. Né? Ele vai continuar aqui o versículo 20 e 21 para finalizar, ele vai dizer assim, ó: se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade. Porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas as minhas transgressões e não tiras de minha iniquidade? Né? Ele pergunta, pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Então, ele vem dando uma aula de buscar a Deus com a alma, com o Espírito, que é aquilo que realmente alcança o coração de Deus. Então, se você até hoje, você nunca buscou a Deus verdadeiramente, você nunca conheceu a Deus, Jó está te mostrando o caminho, ó, Deus está preocupado com o que está no seu coração. Né? Outra passagem, a Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Então, Jó, nas falas dele, ele vai derramar aquilo que estava dentro dele. O que está dentro de você? O que está saindo da sua boca nas suas orações, nos seus pedidos? Né, que você quer realmente conhecer a Deus, o que tem saído de dentro de você? Será que é ofensas? Será que é xingamentos? Será que é imposições para Deus? Olha, Deus, eu mereço, entendeu? Eu quero, porque eu fiz, porque eu subi um monte tantas vezes, porque eu paguei promessa, porque eu dei o melhor de mim. E aí você quer um retorno de Deus. Porque eu dizimei, eu ofertei, eu quero 10 vezes mais um retorno. Isso tudo está demonstrando aquilo que está dentro de você. E aí talvez você tenha colocado para fora discursos como os amigos de Jó, preocupados com os problemas, preocupados com as coisas, preocupados com o que vão achar, preocupados com as coisas, preocupados com a comida boa, preocupada com tantas coisas que para Deus é inútil. O que Ele quer que saia da sua boca, que jorre do seu coração, é o que a sua alma é, o que você é verdadeiramente. E aqui essa reflexão, ela é tão importante, irmão, que nós estamos fazendo, porque às vezes você está dentro da casa de Deus e você vê as pessoas fazer aquela oração bonita, mas é aquela oração mecanizada. Eu gosto de falar que tinha uma irmã na igreja que falava que é oração de garganta, é daqui para cá. E Deus não está interessado nessa oração, sabe, irmão? Ele gosta da oração que vem daqui de dentro, do coração. Tanto que quando ele ensina o Pai Nosso é uma oração tão pequena, mas é tão profunda, de uma profundidade. Então, assim, o Senhor, Ele tem mais esse interesse do seu coração, que é o genuíno do que somos, do que aquilo que aparenta ter. E muitas das vezes nós fazemos oração de aparência. Nós oramos mecanizado, oramos aquela oração porque alguém está ouvindo, então tem que mostrar que eu sei orar. Mas é uma oração de garganta, entendeu? É da boca para fora. Você não quer falar aquilo, você não está sentindo aquilo. Mas aquilo que por isso que quando Jesus foi ensinar a orar, a primeira coisa que ele falou, antes de orar, entra pro teu quarto e ora, porque lá dentro do teu quarto eu sei que tu vai falar. E eu tô interessada nisso. Porque de verdade. Porque os fariseus, eles oravam nas praças. Faziam aquelas orações, sabe? Cheia de performance, aquelas coisas. Mas era da boca para fora. Aí, por isso que Deus fala, entra no teu quarto e ora. Por quê? Porque aí lá no teu quarto, tu tá só, aí você vai derramar a sua alma, porque esse é o interesse de Deus, que você derrame a sua alma. A alma de Jó estava toda amargurada, irmão, estava toda arrebentada. Ele falou assim, parece que eu tô falando com o vento. Aí ele fala mais uma vez, Senhor, eu sei que eu vou falar, mas amanhã eu já não existo mais, né? Porque dessa noite não passa, entendeu? Mas você vê que ele tá falando com Deus. Ele tá derramando a sua alma, mesmo ele achando que ele vai morrer, que ele não tem mais. Ele falou assim, Senhor, mas antes disso tudo, me consola, me perdoa da minha transgressão, porque ele queria se sentir perdoado. E aí eu faço mais uma vez essa reflexão, qual foi a última vez que os nossos corações se sentiram assim? Senhor, eu preciso sentir o teu perdão, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso sentir que o Senhor está me perdoando, eu preciso sentir isso, porque aqui, irmão, não é os bens que está fazendo falta para ele. Tem um capítulo de Jó que eu acho muito lindo,
que é o capítulo, acho que é o 29 ou 30, que ele fala assim: eu sinto falta quando o Senhor me abraçava, eu sinto falta de quando o Senhor me protegia. E aí ele não está falando da proteção dos bens, é porque através dos recursos Jó sentia Deus. Era um modo de Jó sentir Deus. Então agora Jó está sentindo a ausência de Deus, né? Ele está vendo assim: olha, eu não tenho mais isso, então eu sinto Deus afastado. Ele fala assim: então eu sinto a sua falta, Deus. Eu sinto falta de quanto o Senhor me cobria, né? E aí ele faz como se fosse uma criança, né? Eu sinto falta quando o Senhor colocava o cobertor em mim. Então assim, essa falta, essa saudade, irmão, qual foi a última vez que você sentiu essa falta? Eu sinto falta de sentar, de orar, de conversar com o Senhor, de ter a sua palavra mover o seu coração, porque às vezes você pensa que você precisa do bem. O bem, o Jó tá chorando porque a ovelha morreu, foi por causa dos bois, entendeu? Foi por causa disso. Não, ele tá vendo que, ele tá achando que isso é porque Deus se afastou. E o medo de Jó é esse afastamento. Ele não tá chorando por causa ele tá sentindo por causa dos filhos e tudo, claro que ele tá sentindo, mas o maior terror do coração de Jó é saber se Deus vai perdoar ele ou não, se ainda há essa conexão entre ele e Deus, de estar em Deus, né? Do vínculo com Deus desespera a alma dele. Então assim, o que a sua alma desespera hoje? Será que a sua alma, assim, porque eu vejo pessoas, irmão, que se ele perder um emprego, ele perde um bem, ele perde um carro, né? Ele fica doente de cama. E eu não estou dizendo que você não tem que sentir. Você é ser humano, você sente. Mas e a ausência de Deus? Como é que você reage? Se você ficar sem falar com Deus, sem de você orar a Deus, sem a sua alma se comunicar com Deus, será que a sua alma também fica de cama? Será que a sua alma também perde o sono? Será que a sua alma sente saudade do Deus que é presente? Ou será que a gente só sente a falta de Deus, irmão, por causa que o boi foi embora? Né? Porque aqui ele não está sentindo saudade do boi, ele está sentindo saudade de Deus. E é por isso que ele está falando: o Senhor precisa me perdoar, porque talvez amanhã eu não exista mais, mas eu preciso sentir seu perdão. Então eu quero orar por você nessa noite, que precisa sentir da parte de Deus essa vontade de ter Deus de novo na sua vida, ao ponto de que um silêncio de Deus te incomode, a ausência de Deus te incomode. Um relacionamento de verdade, porque se você tiver relacionamento com uma pessoa, se a pessoa parar de falar com você, você se incomoda. Você fala: será que eu fiz alguma coisa? Deixa eu mandar uma mensagem. Você manda um presente. E com Deus? E com Deus, como está esse relacionamento? E como ele é importante, o relacionamento da sua alma? Você sabe que é porque o espírito vai voltar para Deus, o seu corpo vai padecer aqui, mas é a sua alma. A sua alma vai passar por uma eternidade. E essa eternidade, ela começa agora com Cristo. Será que desde agora a alma já tem que ficar afastada de Deus? E não é possível, irmão, que esse afastamento não tenha criado nada em você. Eu não acredito, irmão, na pessoa que verdadeiramente conheceu Deus. Se ele se afastar de Deus e dizer: olha, estou sentindo nada, então você não conheceu Deus de verdade. Você não se achegou a perto o suficiente para falar que ele não faz falta. Eu quero te convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e fazer essa oração. Convidar a sua alma a orar. Deus, Pai, como eu louvo o teu nome, Senhor. Obrigada porque a tua palavra tem falado conosco. Nós temos aprendido de ti. Pai, a gente se vê descrito, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessas palavras. Eu me vejo a Bárbara descrito, Senhor. Quantas vezes nós falamos para ti, Senhor, nossa alma está sendo, meu Deus e meu Pai, o tempo está passando. Senhor, é agora ou amanhã não vai existir, porque a nossa carne não vai suportar. Obrigado porque a tua palavra nos ensina, Senhor. É a nossa alma, Pai. E o Senhor compreende, meu Pai, que quantas vezes a nossa alma quer falar, quer desabafar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por o Senhor nos entender. Obrigado, Senhor, por o Senhor não nos tratar como o homem nos trata. Senhor, meu Deus e meu Pai, do Senhor saber, Senhor, meu Deus e meu Pai, do nosso momento. E mesmo assim nos amar. Mesmo assim o Senhor nos ama, Pai, como o Senhor amou a Jó. Pai, o seu amor não começou, meu Deus e meu Pai, por causa do banquete. O Senhor já amava Jó. Mesmo no momento do desespero da alma dele, Pai, o Senhor já o amava, porque o Senhor já o conhecia. O Senhor já sabia, Pai, que ele era desse jeito, e mesmo assim o Senhor o amou. Quando eu olho e vejo esta palavra, Pai, o meu coração se consola, porque mesmo eu não sabendo quem eu sou, o Senhor já me conhece. E mesmo assim, Pai, o Senhor consegue me amar. O Senhor consegue amar essa pessoa que está ouvindo, Pai. Talvez o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos não compreendem, não consigam amar, e essa pessoa não sinta o que é o amor. Mas que agora, Pai, o teu amor invada o coração e a alma. Que a alma se sinta amada, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, ao ponto de entender que não existe um amor como o do Senhor. O Senhor mesmo sabendo quem somos. E somos pó, que a nossa vida é um sopro, é uma vaidade, Pai, que passa tão rápido. Mesmo assim, Pai, o Senhor nos compreende e nos ama.
Obrigado por nos ensinar a Tua palavra, meu Deus e meu Pai. Obrigado pela vida dos que estão a ouvir esta live, Senhor. Porque o Senhor tem tratado de vidas, tratado de corações. E o Senhor tem, meu Deus e meu Pai, no meio da provação, revelado o Teu amor e o Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. E se eles reconhecem no seu coração a Tua presença, Pai, renova a aliança deles. Renova a aliança daqueles que precisam e necessitam, meu Deus e meu Pai, se aproximar de Ti. E obrigado, meu Pai, porque todos os dias o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de vermos a Tua misericórdia. Porque não merecemos, Pai. E mesmo assim, o Senhor nos ama. Amém. Amém. Então é isso. Até amanhã. Amanhã a gente vem com o capítulo 8, que é a primeira fala de Bildade, né? E o capítulo 8 tem 22 versículos. Então até amanhã, viu?